Bom dia a todos. Eu convido os meus irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Farei a leitura do primeiro versículo até o verso de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos 9, do verso 1 até o verso de número 19. O texto que nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A religião mexe com a cabeça das pessoas. Ela é fascinante, ela agrega valor, ela traz a sensação de importância, status e uma boa posição social para as pessoas que se envolvem diretamente com ela. Mas ela também acaba com a vida de muita gente, pois nem todos sabem e conseguem lidar com tudo aquilo que ela possibilita. E nós nos envolvemos não apenas com a religião, mas nós tratamos com o sagrado. É como muitas vezes nos disse o reverendo Adilson: para muitas pessoas o sagrado se torna algo corriqueiro, normal, um produto que serve apenas para massagear o ego e dar a sensação de que os seus detentores são super-homens, homens acima de qualquer suspeita ou perigo de queda. No começo da década de 90, um pastor presbiteriano na região do ABC sentiu isso na pele. Um bom pregador, um homem na casa dos 40 anos de idade, casado, um filho, e muito bem visto como o pastor da igreja. Em termos atuais, ele era o cara. E eu não estou falando do Caio Fábio. Sempre que falava na sua igreja, ele destacava aspectos da sua espiritualidade, da sua intensa vida de oração, a sua intensa vida de leitura da palavra, e as suas mensagens eram repletas de exemplos da sua própria caminhada com Deus. Além de tudo isso, ele sempre destacava a sua família como uma família detentora de uma espiritualidade acima da média. Um perfeito homem de Deus. Até a gravação de um disco onde as letras de todas as músicas eram de sua própria autoria, ele conseguiu fazer. Um homem de realizações. Talvez se nós o ouvíssemos naquela época, nós pediríamos a Deus de que Ele nos fizesse assim, que Ele nos tornasse como aquele pastor. Tudo
estava certo na vida daquele líder, ao menos aparentemente. A sua espiritualidade estava fora de qualquer suspeita de desvios de caráter. E ele dava continuidade ao seu procedimento modelo. Mas essa fase de glórias acaba repentinamente, quando ele sofre um acidente de carro ao sair de um motel com uma mulher que não era a sua esposa, era a sua amante. Da noite para o dia, aquele homem perdeu tudo que ele tinha. A sua vida foi destruída, ele perdeu o seu ministério, ele perdeu a sua família, e ele agora não era mais motivo de orgulho para aquela família. Aquela família não tinha mais orgulho em tê-lo como pastor. Provavelmente o que aconteceu na vida daquele pastor foi algo que ainda acontece hoje na vida de muitos pastores. A impressão de que nós somos fortes, a independência de tudo e de todos, que muitas vezes toma o primeiro lugar na nossa vida, deixando a dependência de Deus para segundo, talvez terceiro plano. Quem sabe se aquele pastor tivesse se lembrado da orientação bíblica que diz que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, ele teria um outro desfecho para a sua história. Mas tudo isso nos lembra de que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, em um relacionamento sincero com Ele, e não confiar cegamente na nossa espiritualidade, na nossa capacidade de cumprir regras e princípios como sendo essa a chave para uma vida que agrade a Deus. Nós devemos procurar sempre a presença do Pai e não viver uma falsidade. Porque uma espiritualidade desprovida de um relacionamento sincero com o Senhor Jesus Cristo gera a morte, não a vida. E no texto que nós lemos, Paulo vive uma espiritualidade morta. Paulo vive uma espiritualidade morta. Lucas nos relata na conversão de Saulo, um homem culto e religioso, temido pelos seguidores daquilo que ele considerava ser uma seita, os do caminho, ou os cristãos. Mas o nome de Paulo, ou Saulo, já havia sido mencionado antes, que ainda não foram cometidos, podem viver da maneira que quiserem, a tal da graça barata. Pessoas que não compreenderam o que é o evangelho da graça de Deus. E sabe o que é mais triste? Trazendo essa realidade para as nossas vidas, nós estamos nos acostumando com orgulho, com os benefícios materiais do presbitério, do ministério, perdão. Estamos nos acostumando com o pecado. As nossas conversas de intervalo demonstram que nós já não temos tanta preocupação assim com o pecado. E algumas vezes parece que fazer aquilo que é certo é demonstração de fraqueza. Chamamos quem quer agir assim de praticante de uma falsa piedade. Ele se acha um santinho. Eu cheguei a ouvir de um presbítero e empresário, respondendo ao seu pastor sobre a diferença encontrada no caixa da igreja, de que esse problema poderia ser facilmente resolvido com notas fiscais frias da sua empresa, dentro da igreja. Paulo, que antes de ter o seu encontro com Cristo, vivia uma espiritualidade morta, tinha um desejo imenso em ser o melhor fariseu que ele pudesse ser. Mas nós muitas vezes nem isso temos e vivemos uma vida medíocre, fazendo as coisas da maneira mais fácil, mesmo que o resultado seja no máximo satisfatório. Os fins justificam os meios. E mesmo agindo assim, nós somos rápidos em apontar erros cometidos contra irmãos em Cristo que fazem parte de uma outra denominação. E nós copiamos assim o orgulho encontrado em Paulo. Se ele era hebreu de hebreus, eu sou presbiteriano de presbiterianos. Essa espiritualidade morta, que está mais próxima do que nós imaginamos, é fruto da desconexão do homem com Deus. É fruto da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que resolveram desobedecer à ordem e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É fruto do querer ser o Deus da nossa própria vida, e isso é pecado. Somos pecadores por decisão dos nossos primeiros pais e também por hereditariedade. E como o próprio Paulo nos fala em Romanos 6:23, o resultado, o preço do pecado é a morte. Mas ao contrário do que nós somos, Deus é um Deus reto, santo e justo. E Ele não poderia tratar o pecado como nós o tratamos, como se ele não fosse nada. O pecado veio com o seu preço, a morte física, espiritual e eterna. E essa é, conforme dizia o pastor David Nicholas, a grande má notícia que a palavra de Deus nos traz. Mas, para acalentar o nosso coração, eu trago à memória
famoso verso de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ao invés de pensar agora na vida e nos pecados do pastor Marcos Pereira, olhe para a sua própria vida e para os seus próprios pecados. E lembre-se do que a sabedoria bíblica revela a cada um de nós. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ele fez isso por mim, por você. Ele fez isso por Paulo. Jesus dá vida à espiritualidade de Paulo. Jesus dá vida à espiritualidade de Paulo. Paulo caminha pela estrada de Damasco, motivado pela raiva que sentia dos cristãos, está decidido em cumprir o objetivo de prendê-los. Ele anda com os punhos fechados e cabeça erguida, certo de que nada irá detê-lo, mas de repente ele é jogado ao chão, ao ver uma intensa luz brilhar ao seu redor e ouvir uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele desaba, completamente aflito e perdido, e pergunta sobre quem fala com ele. E Jesus se revela: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo agora está prostrado aos pés de seu conquistador. Humilhado, o poderoso Paulo está com o rosto no pó e percebe então que perseguir aos seguidores de Jesus era o mesmo que perseguir ao próprio Jesus. Ele então obedece à ordem de entrar e aguardar novas situações do mestre, novas instruções, mas ele está cego. O orgulhoso Paulo agora precisa de ajuda para se levantar e ser levado pelos seus companheiros de viagem até a cidade, os quais ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Ele está abatido de uma maneira nunca antes experimentada. Ele fica 3 dias sem comer e nem beber. Aquele encontro foi demais para o grande e poderoso Paulo. Aquele reconhecido fariseu estava morto em seus pecados. Como nós já ouvimos, espiritualidade sem Jesus é culto ao diabo. Serve apenas para nos enganar, passando a imagem de que nós somos santos, especiais. Mas o fato é de que nada disso pode nos livrar da condenação. Quais seriam esses aguilhões, ou como o dicionário nos diz, os ferrões utilizados para picar os bois? Provavelmente as dúvidas no coração de Paulo, em crer ou não crer naquele impostor que havia sido rejeitado pelo seu próprio povo e morrido em vão. Talvez Estevão, pois ele mesmo, Paulo, viu o rosto de Estevão resplandecente como de um anjo. A defesa da fé de Estevão e a sua pronta disposição em morrer pela causa de Cristo. Como não mencionar a cobiça enraizada no coração de Paulo, o desejo de ser o melhor fariseu, o orgulho em ser o melhor religioso que ele pudesse ser. Isso representava a quebra do 10º mandamento: não cobiçarás. Mas aquele encontro na estrada de Damasco põe fim à luta de Paulo. E ele não resiste ao chamado de Jesus para levar o nome de Deus perante os gentios e reis, bem como aos filhos de Israel. Ananias, o discípulo do Senhor, que recebe as instruções para auxiliar a Paulo nesse momento, mesmo com medo do encontro com aquele conhecido perseguidor da igreja, obedece à ordem de Deus e vai ao encontro dele, impõe as mãos sobre ele e lhe dirige aquelas que foram provavelmente as primeiras palavras que o novo Paulo ouvia: Saulo, irmão. Paulo então recupera a sua visão, é batizado, agora ele é uma nova criatura. Ele recebe alimentação, cuidado e permanece em Damasco por mais alguns dias, mas com uma diferença que mudaria a sua vida por toda a eternidade. Agora ele era um novo homem, restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele compreende que agora ele pertence a Jesus, aquele mesmo Jesus que ele perseguia. E isso faz toda a diferença na vida de Paulo. Em Filipenses 1:21 ele afirma que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda em Atos capítulo 20, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ainda em 2 Timóteo 4, no final da sua vida e ministério, ele conclui a sua obra e registra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Jesus realiza a sua obra redentora na vida de Paulo. E da mesma maneira que Jesus dá vida à espiritualidade de Paulo, ele ainda dá vida à espiritualidade das pessoas. Jesus dá vida à espiritualidade das pessoas.
Eu me lembro de estar indo para o trabalho em 1998 e dentro do ônibus, ao passar em frente ao Parque do Estado, na região sul da capital de São Paulo, eu vi ali vários carros de polícia e 2 policiais saindo carregando um saco preto com um corpo dentro. E ao chegar ali no trabalho, pude ver pela televisão que se tratava de mais um dos casos do maníaco do parque. Um serial killer que, naquele período, tinha estuprado e matado pelo menos 6 mulheres. Alguns anos depois, eu já estava trabalhando em outra empresa e eu era o único cristão no meu departamento. E o caso do maníaco do parque voltava à tona na mídia. Mas nesse novo momento, não porque algum novo corpo foi encontrado, mas porque a notícia que estava em todos os meios de comunicação era de que aquele serial killer, aquele estuprador, ou o Francisco de Assis Pereira, agora afirmava ter mudado de vida. Agora ele era um cristão. E os meus colegas me questionavam, sabendo que eu era o único cristão ali do departamento, e mostravam indignação com o fato de um bandido usar a religião, a espiritualidade, para receber algum benefício da justiça. E eu lembro de uma pergunta que foi feita para mim: você acredita mesmo que esse camarada pode ser aceito e perdoado por Jesus Cristo? E eu lembro também da minha resposta: sim, eu acredito. E nesse momento eu quase apanhei dentro da empresa. Esse versículo veio à minha mente e eu disse para aquele colega de trabalho: olha, se esse criminoso está usando a religião, o nome de Jesus Cristo, para conseguir algum benefício na justiça, ele pode conseguir. Se ele está usando essa situação para enganar o mundo inteiro, ele pode conseguir isso. Mas a Deus ele não engana. Por outro lado, eu não posso sondar o coração daquele pecador, mas Deus pode. E se ao sondar o coração daquele homem, o Senhor encontrasse o verdadeiro arrependimento e fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele homem passaria a ser uma nova criatura e passaria a eternidade ao lado do Criador. O Deus que transformou a vida de Paulo continua a transformar muitas vidas ainda hoje. O Senhor que usou de graça na vida do apóstolo ao enviar Ananias até ele, porque aquele instrumento, Paulo, era um instrumento escolhido, é o mesmo Deus que continua a nos enviar como instrumentos na vida de muitas pessoas nos nossos dias. Nós somos os instrumentos escolhidos de Deus, pelos quais Deus quer trabalhar em meio à vida de muitas pessoas. O texto de 1 Coríntios 1:23 afirma que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E escândalo e loucura para muitas pessoas dos nossos dias ainda. Mas essa é a nossa missão: levar o evangelho do amor e da salvação em Jesus Cristo para as pessoas que não o conhecem, para aqueles que não têm um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Sim, para muitos ainda, o evangelho é escândalo e loucura, mas essa é a nossa missão. Nós precisamos assumir a postura de Paulo, ao afirmar em Romanos 1,16, de que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus realizou a sua obra na vida de Paulo e ele quer realizar a sua obra nas nossas vidas. É verdade que muitas vezes nós ficamos desanimados, como se o mundo estivesse agindo contra as nossas vidas, e parece que aqui no seminário isso fica mais forte ainda. E nós somos tentados então a nos esquecer do amor de Deus por cada um de nós. Nós devemos então voltar os nossos olhos para Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Deus Filho que subiu ao madeiro, para que lá os nossos pecados fossem atribuídos nele, jogados nele. O Filho que foi punido com a morte como a consequência dos pecados. Não os pecados dele, porque ele mesmo nunca pecou, mas os nossos. O Filho de Deus que ressuscitou ao 3º dia e venceu a morte, nos fazendo mais que vencedores juntamente com ele. O Deus que já restaurou a nossa espiritualidade e está pronto a mudar a eternidade de muitas pessoas que ainda não conhecem.
O Deus que nos comissionou a ir e pregar o Evangelho a todos os homens. O Evangelho que fala da má notícia e da maravilhosa boa notícia em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Convido nesse momento o reverendo Adrien para que venha à frente fazer a oração final e impetrar a bênção. Vamos orar, queridos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e de maneira especial sobre a vida do Alexandre, na medida em que ele se prepara para ser um pregador da Tua palavra e servir a Tua igreja. Ó Deus, que a palavra de hoje possa de alguma maneira tocar os nossos corações e edificar as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e também o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Queria só fazer alguns agradecimentos. Esse momento é um momento especial para a vida, para a nossa vida acadêmica, e agradeço nesse dia a todos os professores, a toda essa casa, em especial a vida da Fátima, minha esposa, do Natan. Queria dizer para ela que se você quiser ir embora agora, pode ir, uma boa hora. Agradecer também a todo o pessoal que me ajudou, ao Wilsinho, ao Diego, ao Arthur lá em cima, o Sidney, o Wilson, o Edmilson. Deus os abençoe e continue abençoando vocês, e a todo o quarto ano também. Que Deus abençoe cada um de nós.